Foi grande a manifestação de sábado contra o governo Jair Bolsonaro. 10 quadras da Avenida Paulista nas contas do Jornal Nacional. Olha, para quem não conhece São Paulo, acredite, é grande, muito grande. Raras passeatas se estendem tanto. Como não tem contagem oficial, tá todo mundo aí falando em milhares de pessoas. Mas junta todo o Brasil e teve jeitão de poder ter chegado a centenas de milhares, hein? Então, o impeachment está encaminhado? Não tão cedo. Continua muito difícil e os motivos são muitos. Mas dá para reduzir a 3. Existem 3 jogos políticos delicados em curso nesse momento. Um é o jogo do Congresso Nacional, do Centrão. O segundo, esse é o mais delicado de todos. É o do hábil desmonte que Jair Bolsonaro está tentando impor às polícias militares e principalmente agora ao Exército. Eu disse hábil? Sim. Bolsonaro está desmontando habilmente. Esse é um jogo perigosíssimo. Em terceiro, existe o racha temerário entre a esquerda e centro. Nesse ponto, tem um monte de coisa misturada. Diferenças profundas de visões a respeito do Brasil, o que faz parte. O ódio que nasce dessas diferenças é que não devia fazer parte. E há um risco no desentendimento entre os dois grupos. Juntos, são vasta maioria. Se profundamente separados, podem levar a um segundo mandato de Bolsonaro. Junta essas peças no tabuleiro, nessa segunda ainda entrou uma última. Do nada, num estalar de dedos, Jair Bolsonaro topou realizar no Brasil a Copa América que inúmeros países vizinhos recusaram. Como muita gente já observou, demora meses para responder a Pfizer, mas para a Conmebol é em minutos. Olha, pode ter sido um tiro no pé. Vamos conversar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos, e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Qual o objetivo de ir à rua? Se o objetivo é extravasar, demonstrar luta e revolta, então é isso, basta. Não precisa de muito mais. Só que não é apenas isso. A CPI dobrou a audiência da TV Senado, levou a Globo News a líder em audiência no cabo, a Band News explodiu e a CNN Brasil teve um bump no público. Todo mundo. As pessoas estão assistindo e estão entendendo o que aconteceu. Na medição do Data Poder, aumentou em 11 pontos o número de brasileiros que desejam o impeachment. Está próximo de 60%. Se esse número passa de 80%, o Congresso Nacional vai ter que começar a se mexer. Qual é a lógica das manifestações? Uma manifestação serve, sei lá, de assunto para as redes sociais, para a mesa de jantar, por uns dias, uma semana. Aí passa. Várias manifestações em sequência dominam a conversa do país por meses. E se vão crescendo em número, se das centenas de milhares vão escalando para os milhões em todo o país, aí vira aquela coisa que o Congresso não pode mais ignorar. É isso que faz o impeachment. Existe um debate, e é um debate científico, sobre se aglomerações em espaços abertos provocam aumentos de casos de Covid ou não. Alguns dos estudos das passeatas do Vidas Negras Importam nos Estados Unidos parecem sugerir que, se está todo mundo usando máscaras de qualidade, mas tem de ser de qualidade, não há transmissão. Então, uma boa campanha para distribuir boas máscaras é fundamental. Mas vamos deixar essa questão de lado. Um dos motes dos organizadores é que Bolsonaro mata mais do que o vírus. Isso, cada um, com a sua consciência, tem de decidir por si. A bandeira de um partido não leva milhões às ruas. Só que vejam, mais de 50% dos brasileiros não quer nem Lula nem Bolsonaro na presidência. Isso não quer dizer que sejam todos de centro. Um pedaço aí é de esquerda. Outro pedaço, aliás,
outro pedaço, inclusive grande, é de direita. E há um centro. Sabe aquele sujeito que o lulista diz, tá doido para apertar 17 de novo? Não é verdade, essa pessoa às vezes tem horror à possibilidade, provavelmente nem apertou em 2018. Mas tem uma gente que adora dizer, se não é exatamente como eu, se não pensa como eu, no mínimo parecido, então é inimigo. A palavra é preconceito, é repulsa a quem é diferente. Mas tudo bem, faz parte, tem em todo canto. Sabe por que tem em todo canto? Porque frequentemente esse mesmo sujeito é chamado de comunista, ouviu muito vai para Cuba, vindo do lado bolsonarista. Melancia, sabe? Verde por fora, mas vermelho por dentro. Tem muitas maneiras de xingar gente de centro. Quando pessoas que são mais centristas são, no mínimo, reconhecidas como nem de direita nem de esquerda, terminam apelidadas de isentonas. Gente, jogo jogado, política é assim mesmo, ainda mais quando envolve paixão. Mas olha, existe um centro, e o centro é antibolsonarista. E se ele for para as ruas junto com a esquerda, o presidente cai. Não precisam concordar. Os dois grupos, aliás, não vão concordar sobre qual é o futuro do país. Se o centro não for para as ruas, o Congresso ficará exatamente onde está e nada vai acontecer. Agora, essas coisas são espontâneas. A Lula não interessa o impeachment. Bolsonaro é um presidente fraco e, nas circunstâncias atuais, Lula é franco favorito para se eleger presidente do Brasil em 2022. E essa é uma das ironias. A quem mais interessa o impeachment é justamente ao centro. Botar outro candidato contra Lula no segundo turno. Contra Bolsonaro, tudo indica que Lula ganha. Contra um candidato centrista, o antipetismo, que ainda é forte, leva a melhor. E o centrismo hoje é muitas coisas, né? Tipo, vai de Ciro a Amoedo. Um não tem nada a ver com o outro. Como nenhum dos dois tem a ver com Lula ou Bolsonaro. São microdecisões individuais nas próximas semanas e meses que vão decidir se essas manifestações vão crescer, se continuarão só com a esquerda, se outras forças vão se juntar. Mas impeachment depende também do centrão, que é a força dominante no Congresso. O centrão, que não é o centro, está à venda. Nesse momento, quanto maior a impopularidade do presidente, mais caro fica esse apoio. As passeatas de sábado foram ótimas para o centrão. Aumenta o medo no Planalto, vem mais cargos, mais verbas. E olha que Bolsonaro já é o presidente que paga mais caro por uma base no Congresso desde o início da nova República. Ser inábil, arrogante e pouco inteligente no trato com o Congresso está nisso. Só que se vem mais manifestações, aí começa a ficar mais caro para o centrão continuar no jogo. Então ele sugará mais e mais, o quanto der, na esperança de que se sacie no caso de ter de virar casaca. E olha, o centrão vira casaca com uma facilidade. Sabe onde que Bolsonaro está sendo hábil? Na lida com polícias e militares. O general Paulo Sérgio, comandante do Exército, está faz 2 meses no cargo e tem uma batata quente nas mãos. Bolsonaro já fez saber que não deseja que o Eduardo Pazuello, que é um general de 3 estrelas, seu ex-ministro da Saúde, seja punido. Só que Pazuello tomou parte de uma manifestação política bolsonarista. É ilegal, quebrou a lei. O comandante do Exército, um 4 estrelas, não tem escolha que não punir Pazuello. Mesmo que a punição seja branda, punição tem de ter. Qual é o jogo aqui? Se Paulo Sérgio pune, Bolsonaro pode anular a punição. Se anula a punição, desautoriza e humilha o comandante do Exército. Ele vai ter de entregar o cargo? Ou tem outra saída? Se ele entregar, é tudo que Bolsonaro deseja. Botar no comando do Exército alguém que tem a sua cara. Se, por outro lado, Paulo Sérgio não pune Pazuello, aí é pior. Sabe por quê? Porque todo mundo, de coronel para baixo, vai se sentir mais confortável em ser publicamente bolsonarista. Bolsonaro perde a eleição. A Câmara se organiza para o impeachment. Aí, uma hora, um quartel em algum lugar se levanta. Estão querendo tirar nosso presidente. É isso que é uma tentativa golpista.
É isso que Jair Bolsonaro está tentando construir. E para isso, precisa quebrar a essência do Exército Brasileiro, que é a disciplina perante as regras e a hierarquia. Isso Bolsonaro sabe fazer. Já está acontecendo algo parecido, tá? A ação da Polícia Militar no Recife, que decidiu sair atirando nos manifestantes de sábado, apesar de não ter ordens do governador Paulo Câmara para fazê-lo, já é indício disso. As PMs são muito mais frágeis na disciplina do que as Forças Armadas. É um terreno muito perigoso. Esse, muito perigoso. Mas quando topou do nada realizar a Copa América no Brasil, Bolsonaro pode ter dado um tiro no pé. A Copa do Mundo, que Dilma Rousseff achou que ia fazer brilhar os olhos dos brasileiros, foi só razão de desgaste para ela. E naquela época não tinha pandemia. Esse slogan que arranjaram num estalar de dedos, demora meses para responder a Pfizer e minutos a Conmebol, ele é matador. As pessoas entendem fácil. Pode alimentar revolta, reforçar a ideia de que Bolsonaro trabalha com as prioridades erradas. Porque ele trabalha com as prioridades erradas. E é importante lembrar uma coisa. Bolsonaro é perigoso. É perigoso como nenhum outro político no país. Ele é tão incrivelmente nocivo, tão completamente irresponsável, tão bárbaro, que é inacreditável que esquerda e centro ainda estejam se agredindo uns aos outros. Deviam se juntar. Esse homem no Planalto, ele não se incomoda com a morte de brasileiros. Não se incomoda em manter a democracia. Esse momento é um momento que tem perigo.